Você é correta, eu chamo o pessoal vem. O pessoal é muito gente boa. Eles colaboram e vão atrás e chamam e traz pelo braço. Eu Tudo na tô paz, vendo. Ju. Que delícia. Tudo em paz, né? A gente aí, todo mundo lidando com esse ano diferente, né, Dayan? Que Isso. tá todo mundo aí com seus desafios pessoais, né? Sempre tem. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas tá tudo ótimo, graças a Deus, graças a Deus. Agora eu queria te perguntar uma coisa, já começando logo no assunto direto. Bora! Eu fiz uma caixinha de perguntas para o pessoal, né, antes de entrar, e eu percebi justamente isso, sabe, Jô? Eu não esperava tanto. O quê? Uma vibração de medo, de angústia, de tristeza, de desânimo. É, isso acontece com as pessoas também nesse momento muito difícil que a gente está vivendo agora, mas a gente via também isso antes. Não tão forte como a gente está vendo agora na pandemia, mas a gente via isso antes no meu consultório, eu via constantemente. Eu costumo dizer que no meu consultório, sem medo de errar, eu sou cirurgião vascular e eu atendia como cirurgião vascular, depois como ortomolecular, mas 75% dos meus pacientes tinham problemas emocionais e me procuravam por uma questão física, mas não era nada físico. Então eu te pergunto o seguinte: por que que a gente entra nessa vibração de medo, de angústia, tristeza, desânimo? Por que que isso acontece? Então, Daiane, do que eu estudo, né? Eu estudo muito a parte da física quântica ou mecânica quântica, como a gente ouve por aí, né? Então a gente começa a perceber que a gente, além, né, dessa matéria aqui, desse corpo físico, né? A gente também é energia. E aí a gente começa, quando a gente estuda a física quântica, a gente começa a dar um pouquinho mais de atenção para os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o que que eu ando pensando? Quais são as crenças, né? O que que é uma crença? É aquilo que eu acredito, aquilo que eu tomei como verdade na minha vida. E como isso pode influenciar esse processo que eu estou vivendo? Se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho uma depressão, se eu vivo no medo, se eu vivo no pânico, né, na preocupação, né, que é se preocupar antecipadamente. Então, quando você estuda essa parte de física quântica, automaticamente você vai olhar para essa parte. E quando a gente começa a entender a nossa mente, e a própria palavra já diz, né, a nossa mente mente, né? É uma brincadeira que tem por aí, mas é a mais pura verdade. Então a gente começa a prestar atenção o quanto que aquela vozinha muitas vezes paralisa a gente, o quanto que aquela vozinha leva a gente para uma energia do medo, né? E aí, explicando de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, dos meus estudos e tudo mais, eu fiz um desenho bem básico. Vamos ver se Legal. o pessoal consegue ver aqui. Eu Eu gosto vou muito de pôr aprender mais. com desenho. Desenho, para mim, é melhor do que Ó, palavra. é bem básico. Eu poderia ter trazido aqui um PowerPoint, mas eu não vou, não. Não. Eu vou bem rapidinho aqui só para a gente entender. Então, o que que eu fiz aqui? Eu não sei se com os comentários o pessoal consegue ver, mas eu fiz um corpinho aqui de uma pessoa e aqui na cabeça eu fiz uma divisão. O que que é essa divisão? A parte de cima é a nossa mente consciente, a nossa mente intelectual. E a parte de baixo é a nossa mente emocional, ou mente subconsciente, que a gente tanto ouve falar aí, né? Ah, o nosso subconsciente, aquilo tudo está preso no subconsciente, eu não tenho clareza. Então, o que que é isso? Então, o que acontece? Aqui em cima na cabeça, eu fiz várias setinhas, que é como a gente absorve as informações, né? Então, por exemplo, a gente ouve rádio, a gente assiste TV, a gente vê as notícias, a gente fica aqui perambulando no Instagram, a gente vai ver quantas pessoas, por exemplo, nossa, hoje morreram tantas pessoas de Covid, nossa, ainda falta tanto para chegar na minha idade de vacinar. Nossa, o meu colega perdeu o emprego, a irmã do meu amigo faleceu. E a gente faz o quê? A gente vai colocando essas informações, é como essa informação entra na nossa cabeça. A nossa mente intelectual ou mente consciente, que é a partezinha de cima aqui do meu desenho, essa mente ela tem uma capacidade de escolher, de aceitar ou de rejeitar uma informação. Quando eu aceito aquela informação como verdade, ou seja, nossa, a economia realmente está péssima, nossa, tem muitas pessoas morrendo, a chance de eu pegar Covid, e se eu pegar Covid, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou ficar no hospital? Será que eu vou ser igual a outras pessoas? E aí o que acontece? Eu mando essa informação para a minha mente de baixo aqui, que é a minha mente emocional.
Quando eu mando essa informação para lá, é como se ela grudasse ali como um chicletinho. E aí o que eu começo a sentir? Eu começo a sentir as sensações, o sentimento, as emoções disso tudo que eu estou pensando. Então eu começo a sentir o medo, eu começo a sentir a preocupação, o desespero, o desânimo, a tristeza. Quando eu estou fazendo isso, eu mando lá para o meu corpo essa informação, e lembra que eu falei lá no comecinho da live que nós também somos energia, nós temos vibração, nós temos energia e operamos por frequência. Quando eu mando essa informação para o meu corpo emite uma vibração. Eu vibro em determinada frequência, né? Como se fossem umas ondinhas. E é essa informação que eu jogo para o meu universo. Quando eu emano uma vibração, a vibração que você emana é o que você atrai. Sabe aquele livro muito falado aí, Você Atrai Aquilo que Você Pensa? Basicamente segredo, né? É isso. Esse acho que é do Joseph Murphy, né? Que você é aquilo que você pensa. Tem o Segredo, que também fala disso, né? Até ele está aqui na minha pilha de livros. Então, o que acontece? Se eu estou emanando uma vibração de medo, de pânico, de desespero, de tristeza, é isso que eu vou receber de informação também no meu campo. Então, eu vou me conectar com pessoas que estão na mesma vibração, eu vou me conectar com situações na mesma vibração. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu quero mudar o resultado aqui fora. Mas não é por aqui que eu tenho que começar, eu tenho que começar aqui, na minha mente. O que eu estou deixando entrar de informação na minha mente? É a mesma coisa, eu imagino, quando você fala no seu processo de emagrecimento, ou as dicas, eu vejo você dando muitas dicas aí, né, de saúde física, do que se alimentar. Então a gente se preocupa, o que eu estou ingerindo, o que eu estou levando para o meu corpo, né? A mente é a mesma coisa, a gente começar a prestar atenção assim, o que eu estou deixando entrar aqui na minha mente? Porque se eu deixo só entrar essas coisas que me geram essa preocupação, eu vou ficar nessa vibração. E aí eu não consigo mudar isso se eu não vou lá para a mente e faço uma limpezinha ali para começar a mudar a vibração e atrair uma coisa diferente. É interessante o que você está falando, trazendo para a área do emagrecimento, Ju. A gente observa que as pessoas que mais emagrecem são as que se comportam como magras antes de emagrecerem. E faz muito sentido isso aí que você... Então, por exemplo, eu falo muito para os meus alunos em relação à roupa. O que é que a gente vê? O gordinho, né, ele tem uma roupa folgada, geralmente. Aquilo é confortável, ele quer esconder a gordura, ele quer esconder as dobras. E o que é que acontece? Quando ele quer emagrecer, quando ele está determinado a emagrecer, se ele continua com aquela roupa de obeso, ele vai emagrecendo, mas nem vai percebendo que está emagrecendo. E ali parece que fica esquisito e ele termina voltando a engordar para ficar bem naquela roupa. Então a primeira coisa que eu digo é: troque sua roupa por roupa de magro, nem que você fique ridículo, nem que você fique apertado, sabe? Aquela barriga aparecendo, a teta grudada, porque o cara começa a se sentir incomodado. E aí ele começa... Eu cansei de emagrecer porque o cinto estava apertado, porque a calça estava apertada, e aquilo me incomodava muito, dava refluxo, dava... Então, essa vibração, ela é muito importante, como você está falando, né? Você já se comunicar como se já tivesse aquilo, né? E por isso que essa mudança de pensamento é importante, né? E a gente tem um monte de técnica aí hoje em dia. Você comentou aqui das barras de axis que eu atendo, mas tem uma série de práticas, de exercícios, de coisas que a gente pode até trazer aqui na live para as pessoas praticarem, né? Usarem Sim. no dia a dia. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas as próprias afirmações positivas, né? Que às vezes as pessoas falam, né? Então, por exemplo, se eu tô gordinho, eu vou fazer uma afirmação positiva como se eu já tivesse magro, né? Me sinto bem com o meu corpo, estou magro, estou saudável, né? E aí, às vezes, você vai falar aquilo no começo e vai parecer um pouco, pô, mas eu não tô magra, né? Eu tô me vendo aqui, eu tô gordinha. Parece que é um pouco incongruente no começo, você fala, mas ainda não é isso. Mas de tanto você falar, como que a mente ela aprende? Ela aprende por repetição. Eu brinco que a mente é um músculo, igual quando a gente vai na academia, né? Então eu falo assim, se eu quero ter a minha barriga tanquinho, emagrecer e estar com um corpo diferente do que eu tô, eu não vou chegar amanhã na academia e faço um treino e saio de lá com a minha barriga tanquinho. Eu vou ter que fazer aquilo repetidas vezes, eu vou mexer na minha alimentação, eu vou começar a prestar atenção no que eu estou ingerindo, eu vou treinar algumas vezes por semana por um período até eu começar a ver essas mudanças, né? É assim que funciona. A mente é a mesma coisa, então
quando a gente faz essa repetição, por mais que no começo pareça meio irreal, eu estou falando aqui, mas eu ainda não acredito, mas de tanto você repetir, chega uma hora que você começa a acreditar que não, realmente eu estou saudável, eu sou uma pessoa saudável. Eu estou magra, eu estou saudável, eu estou feliz, eu estou bem comigo mesmo, comigo mesma. E aí a sua mente, ela vai mudando aquele padrão negativo de, por exemplo, que você pode estar num processo de baixa autoestima e etc, né? Então, assim, existem vários mecanismos, mas a repetição é algo, assim, fantástico para a gente começar a mudar a mente, porque a gente também aprendeu, né, Dayan, pela repetição. Então, quando a gente deixa entrar, não é uma notícia ruim que a gente deixa entrar. A gente fica lendo aquilo e ouvindo e deixa aquilo vir para a nossa mente, para a nossa cabeça, e deixa aquele chicletinho ficar ali até a gente começar a sentir tudo aquilo como eu falei. E aí aquilo é feito também por repetição. Então, para eu mudar, eu também tenho que fazer uma repetição no sentido contrário, né? E Ju, você falando aí, a repetição, a gente às vezes pega informações ruins e contágio negativo com as pessoas e não percebe. Isso é muito perigoso. Vou te dar um exemplo. Teve uma época, você talvez não acredite, mas teve uma época da minha vida que todo santo dia eu jantava, na época que eu vivia muito doente, fisicamente, emocionalmente, eu jantava assistindo esses programas policiais, né? Todo dia. Como é que o ser humano janta? Vendo morte, bandido, tiro. E aquilo na minha cabeça, o mundo criava uma cena de que o mundo era uma chacina eterna. Um belo dia, eu andando no meu carro, simplesmente eu vi na frente um guarda fazendo uma abordagem policial. Só isso. Mas o meu inconsciente disparou assim, que estava tendo um tiroteio, alguma coisa, que eu acelerei o carro, saí em alta velocidade, bati no carro, fugindo do tiroteio que nem existia. Foi assim um micro alucinação, né? E eu costumo comparar esse contágio com coisas ruins com uma pessoa, é uma comparação meio chula, mas quem estiver assistindo aqui vai entender melhor. Você entra no banheiro e tem uma pessoa fazendo cocô, né? Minhas comparações são as piores possíveis, né? Então, aí você chega, fala com a pessoa tampando o nariz, né? Opa, você quer tal. Se você ficar 5 minutos conversando com a pessoa, passou o cheiro, você se acostumou. Então, você às vezes diz, mas eu não me influencio com o jornal. Você que pensa, né? Então, você está o tempo todo vendo ali, várias mortes por Covid, o respirador, falta, o povo na fila, aí passa a mulher com um tubo de oxigênio. No dia que você sabe que está com Covid, você já visualiza o tubo, já sabe que vai precisar. Então, isso faz muito sentido. Agora, a Rebeca está pedindo para você, para a gente falar um pouco sobre a ansiedade. E é um campeão de pedido, viu, Ju? O que você poderia dizer para a Rebeca, que eu estou vendo que ela sofre de ansiedade? Então, a ansiedade é quando a gente está lá no futuro, né? A depressão normalmente é quando eu estou presa, né? Vivendo mais do meu passado. E a ansiedade é mais quando eu estou lá vivendo, né, o futuro. E aí, nos dois casos, eu não estou no momento presente, né? E por que é importante eu estar no momento presente? Porque quando eu estou no presente, eu estou consciente. Então, quando eu estou ali, por exemplo, como eu falei, uma técnica, algo muito simples que a gente pode fazer, por exemplo, num momento de pânico ou de desespero, ou numa situação dessa que você passou e que a gente esquece e que é simples, respirar. Né? Normalmente, quando a gente está assim acelerado e ansioso e está numa situação como essa que você passou, a gente mal respira, a gente mal deixa o ar entrar, a gente mal deixa aquilo oxigenar o nosso corpo. Né? Então, quando eu paro ali e falo, ok, deixa eu respirar aqui, deixa eu parar. E aí você faz de verdade umas respirações profundas, deixa o ar entrar, traz a atenção para o presente, presta atenção na sua respiração, né? Você simplesmente vai começando a ficar aqui agora. Você para de viver nessa preocupação, né, do futuro, ou então, né, ficar vivendo nas lembranças do passado para estar aqui e agora, porque é aqui e agora onde as coisas acontecem, é aqui e agora onde você está criando o seu futuro. Então, se eu estou lá no futuro, vivendo o futuro que ainda nem existe, e eu não estou prestando atenção aqui no meu agora, eu não estou presente, eu não estou olhando o que minha mente está falando aqui que eu preciso então mudar, né? Eu não consigo fazer essa diferença, eu estou sempre vivendo lá numa historinha que nem você mesmo falou. Nem existia, nem tinha tiroteio, mas a sua mente já foi para onde? Lá para frente, para uma coisa que nem existia, né? E você se desesperou e saiu correndo,
Né? Por quê? Porque simplesmente você não parou ali e falou, opa, peraí, calma, né? Deixa eu respirar aqui, deixa eu estar presente comigo, com essa situação que de fato está acontecendo aqui. E a mente começa a criar, por isso que eu falei que a mente mente, é isso que ela faz, é esse processo que ela vai fazer exatamente isso. Então, respirar, né, por mais básico, e parece falar assim, ah, respirar, eu respiro. E a gente respira sempre correndo, sempre rápido, sem estar com atenção na respiração. Então, quando você está nesse desafio, essa é uma dica. A gente não entra daí em contato com a gente tem hora para tomar banho, como você diz, para fazer o número 2, para escovar os dentes, para comer, para cuidar do filho, para trabalhar, mas a gente não para, às vezes, 5 minutos para estar ali com a gente, seja fazendo uma meditação, seja fazendo um exercício da gratidão, de colocar num caderno ali pelo que eu sou grato. Existe uma figura que eu não consigo, infelizmente aqui eu não sei se é porque eu estou numa live dividida com você, mas depois eu posso compartilhar, se você quiser colocar no seu story, você já deve ter visto aí. Uma imagem que é um funil, que é uma escala de emoções, que fala das nossas vibrações. Então, quando eu estou em culpa, vergonha, eu estou nas vibrações mais baixas aqui. E eu vou subindo nesse funil, então quando eu estou lá em alegria, em gratidão, eu vou indo e vou subindo para as vibrações mais altas. Então quando eu silencio e eu pego um papel e uma caneta, ou se eu não quiser pegar um papel e uma caneta, eu quero simplesmente parar ali e começar a pensar pelo que eu sou grato hoje, pelo que eu sou grata. Né? Eu mudo essa vibração, então eu saio dessa frequência, dessa vibração do desespero, do medo, da preocupação, e eu começo a mudar minha frequência e minha vibração por uma outra frequência. Então eu começo a mudar isso, pelo simples fato de ser grato, porque a energia da gratidão, a vibração da gratidão, ela está aqui em cima no funil. Enquanto, né, que a vergonha, a culpa, o medo, eles estão lá embaixo. Né? Então, assim, são práticas, são coisas bem simples. Mas, de novo, requer prática. Não adianta eu sentar aqui, falar da gratidão da boca para fora, fazer hoje, depois amanhã eu faço mais uma vez e eu esqueço. Não adianta, hoje eu lembrei de respirar num momento difícil, amanhã eu esqueci. Então, é essa prática. O que é fácil, o que é factível para você colocar no seu dia a dia agora? Né? Meditação, né? Eu fiz 30 dias de meditação no meu canal recentemente. Sério? Você fez 30 dias? Fiz com o pessoal que me segue, eu disponibilizei uma meditação de um cara que se chama Bob Proctor. Ele é um dos caras que está no livro e no filme O Segredo, que você acabou de citar aí no começo da live. Olha só. E ele tem uma meditação de 21 minutos, né? E que ele ajuda as pessoas, ele é uma meditação guiada, então a meditação guiada normalmente ela é um pouco mais fácil para quem está começando, porque você tem uma voz ali te conduzindo. Ele faz todo um processo criativo, usa a visualização criativa, que serve para você aí, né, visualizar o teu futuro, como que você se imagina, né, o que você quer criar ali para a sua vida. Só que é em inglês. Então eu indicava essa meditação e as pessoas falavam, Juliana, mas está em inglês, mas está em inglês. E aí eu traduzi e fiz no meu canal por 30 dias. E muitas pessoas, foi muito interessante, porque nos primeiros 3, 4, 5 dias, Juliana, eu não consigo. Juliana, no meio da meditação, eu vejo que minha mente está divagando para lá e para cá. E eu falava, insista, persista, porque isso aí você está mudando a sua mente, você está treinando a sua mente. A mente, de novo, ela vai querer te tirar desse espaço, é algo novo para ela. Né? Muitas pessoas falam, né, que se requer 21 dias para a gente mudar um hábito. Né? Então, assim, já na segunda semana, algumas pessoas, agora já está ficando mais fácil, agora eu já estou conseguindo seguir o que ele está falando na meditação. E assim foi indo. E tem pessoas, eu disponibilizei essa meditação lá no meu YouTube, e muitas pessoas continuaram a fazer, né? Todos os dias, ele pede para fazer por 30 dias, né? Nós fizemos, mas muitas pessoas continuaram. Então, é um hábito, né? Do mesmo jeito que a gente tem o hábito de pensar negativo, de reclamar, né? Reclamar 2 vezes, eu fico trazendo mais daquilo para a minha vida, mais daquilo, mais daquela reclamação. Então, como seria eu começar a mudar isso? Né? Como seria eu começar a filtrar, de fato, o que eu deixo entrar na minha mente?
né? Como seria eu parar de assistir esse tipo de programa e eu fazer uma leitura de um livro que vai falar mais sobre a minha mente, mais sobre mim, mais sobre técnicas de respiração, mais sobre meditação, né? Então, eu estou trazendo sempre com essas técnicas essa atenção para o presente, né, Dayane? Então, são pequenas ações, pequenas atividades que conforme você vai fazendo, pode ser que na primeira semana seja mais difícil, na segunda vai ficando mais fácil, como que eu imagino também que é um processo aí de emagrecimento, né? O começo deve ser mais difícil, depois o corpo Isso. ele vai se habituando, né? É uma Ô, prática. ô, Ju, tem muita gente perguntando, e eu também quero saber o seguinte. É no teu canal do YouTube, eu queria que, se por favor, você pudesse dizer o teu canal, o nome, é Ju Salu, Juliana Salu, Juliana Salu, só isso o canal. Outra coisa é o só. seguinte, você fez na forma de live ou você fez editado? Me explica um pouquinho, tá lá, tá tudo, essas 21 estão lá ou você tirou? Eu mesclei entre Instagram e Insta, então parte delas estão no meu Ah, IGTV e parte estão no YouTube. Eu fiz como live porque eu trabalhava a energia que estava ali das pessoas, sim, eu trazia algumas dicas e depois vinha a meditação. Então tem vídeo de 40 minutos, de 50 minutos, porque tinha um bate-papo antes com as pessoas. Porém, como muitas pessoas me pediram, eu quero continuar, para elas não terem que ficar buscando lá no meio das lives, cadê a meditação? O que eu fiz? Eu fiz, então, um vídeo solto, separado só com os 21 minutos. Então, se a pessoa for no meu canal, ou se for aqui no meu Instagram mesmo, tem um linkzinho no meu canal do Linktree, que quando ela clicar vai estar lá, Meditação da Abundância Bob Proctor. Ela vai cair direto nesses 21 minutos, não vai ter que ficar assistindo uma live inteira para chegar na meditação. Já vai e direto. eu vou te fazer uma pergunta técnica que eu achei muito legal a tua ideia, eu acho que eu vou modelar também, viu? Eu acho maravilhoso isso, a meditação, coisa que, se a gente puder ajudar as pessoas nesse sentido. Mas aí eu te pergunto, você falou que era guiada, você usava música, então, de fundo, sei lá, Na penso que... verdade, ele fala e eu traduzi, né? Eu fiz uma tradução do que ele fala na meditação original, Mas tinha um né? fundo musical. E tem um fundinho musical, tem. O YouTube tira a monetização disso aí, né? Com essa musiquinha. Ah, mas Dayan, eu fiz de fato assim, foi bem na Você época que entrou a fase roxa, pelo menos aqui em São Paulo, que você foi fez para março, ajudar mesmo as e pessoas, veio né? no meu coração assim, o que que eu posso fazer para contribuir com as pessoas? E aí, de fato, eu resolvi fazer esse trabalho por 30 dias, né, de forma gratuita. Como Mas não agora eu deu vou problema. começar, Mas não deu problema. não deu, mas ele avisa, você não vai poder monetizar esse vídeo. Mas eu falei, não tem problema, Ah, não mas quero não dá, monetizar. tipo, nenhuma advertência, nada disso, não, né? Não Não, dá, né? não dá. Ah, ótimo. Eu vou fazer também isso aí. Eu achei interessante demais. Parabéns, Ju. Parabéns, viu? É muito legal. E agora eu vou começar uma leitura de um livro da Louise Hay. Louise Hay, ela foi uma precursora aí das afirmações positivas nos anos 80. Ela trabalhou aí com os aidéticos, né, na época ali que começou o boom, né, da AIDS, e ela trabalhou muito com esse pessoal. Ela mesma teve um câncer e se curou desse câncer, né, com o trabalho dela das afirmações positivas, do perdão. Então, eu fiz um retiro em 2018 sobre ela. Estou indo para um curso agora daqui 2 semanas para fazer uma imersão de 8 dias na técnica dela. Então, estou Olha lendo muita só. coisa. E eu vou fazer no final do mês uma leitura também de um livro dela, então quem quiser participar é gratuito. E a gente justamente vai falar sobre isso, sobre a mente, sobre o perdão, sobre como mudar a mente, né? Como a gente faz esse trabalho, como a gente identifica essas crenças limitantes, né? E aí eu posso até deixar uma dica aqui para o pessoal que tem um dos livros dela, né? Então você pode pegar temas da sua vida e que crenças que eu tenho sobre isso, ou seja, o que que eu acredito sobre aquilo, né? Então, digamos que ali, homens. O que que eu acredito sobre isso? Ah, homens são fortes, homens não choram, homens são maus, homens sempre traem. Opa! Né? Então, se eu tenho ali uma visão de que homens sempre traem, né? Que tipo de relacionamento eu vou atrair para minha vida, percebe? Então aí você começa a ter mais coisas assim, do que eu estou acreditando sobre homens, sobre trabalho, sobre dinheiro, e aí você pode começar a escrever as primeiras coisas que vêm na sua cabeça, porque as primeiras coisas que vêm, de fato, é o que você acredita. Não adianta você passar uma esponjinha ali, uma borrachinha e falar, ah, não, peraí, mudei de ideia, não. A primeira coisa que vem, primeiro pensamento, e aí você começa a ter clareza do que de fato está ali no seu subconsciente. O que de fato eu acredito? O que de fato eu acredito sobre saúde? O que de fato eu acredito sobre o coronavírus? E eu começo a escrever aquilo e eu olho e falo, uau! Né? Tem coisas aqui que eu acredito que são impulsionadoras, né?
eu consigo enxergar a vida através de uma lente, de um óculos bacana, mas tem coisas aqui que eu estou escrevendo e que, né, tem um bloqueio aqui, tem uma limitação. Então, talvez eu enxergue a vida dessa forma nesse campo. E aí eu vou ficar um pouco travada nessa área. Então, como é que eu posso mudar isso, né? Então, esse é o trabalho que ela faz e que a gente vai fazer nessa leitura. E falando da Louise Hay, Ju, você aconselharia, eu faço isso, né? Por isso que eu estou fazendo a consulta contigo. Mas você, assim, eu costumo à noite, antes de dormir, colocar vídeos do YouTube dela, por exemplo, para adormecer ouvindo. Você acha isso uma coisa interessante ou você acha que não é para todo mundo, que isso aí tem que ter cuidado? O que é que você diria disso? Eu acho muito legal, Dayan, porque assim, quais são as horas, né, principais? Até o mantra de Access, que a gente fala muito na nossa entrevista ali, quando eu falei um pouco mais das barras de Access, tem um mantra, né, nas barras que a gente usa, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Glória é a exuberante expressão e abundância da vida, né? Então, é isso que quer dizer, não é glória de um louvor a alguma religião ou nada disso. Então, glória é abundância. Então, o que eles pedem para a gente? Fale esse mantra ao acordar e fale esse mantra antes de dormir. Por quê? O que eu estou levando para o meu sono? Se eu passei um dia de preocupação, de tristeza, e eu vou dormir com isso, o que eu vou levar para o meu sono? Que noite de sono, que qualidade de sono será que eu vou ter? Se antes de dormir, que nem a gente fica muito no celular, né, Dayan? A gente fica aqui e fica lá no Instagram, e o que o outro postou, e como é que tá a vida do outro, nosso outro foi viajar, percebe? Ai, a minha vida não tá assim, eu tô sem grana para viajar, eu devia estar viajando, né? A gente fica se cobrando e comparando a nossa vida, né? A tal da grama do vizinho, que a gente sempre acha que é mais verde. Então, como seria você começar a, por exemplo, desconectar um pouco do celular já umas 2, 3 horas antes de você dormir? Como que seria você falar um mantra antes de você dormir? Como seria você assistir um vídeo bacana antes de dormir, com uma meditação, com afirmações positivas, né? Eu estou fazendo agora um livrinho, se você me permite, um livrinho de exercícios aqui da Louise Hay, que é Ame-se e Cure a Sua Vida, né? Então, é um livrinho de exercícios mesmo, que tem várias perguntas para você ir respondendo. E aí você começa a ter clareza ali. Opa! Olha o que eu estou pensando aqui, olha o que eu estou né, vibrando aqui. Ju, coloca a capa assim para a gente bater um print, por favor. Ame-se e cure a sua vida. É um livro de exercícios, ele não é caro, gente. Vocês acham aí em Submarino, Americanas, todas essas lojas aí de livrinhos, né? Ótimo, obrigado. E é um livro muito legal para a gente começar a ter clareza, né? E como é que eu começo a mudar essa mente? Então, o que de fato eu acredito? Até esse exercício que eu falei aqui, ele está dentro desse livro, né? Para a gente começar a perceber onde que a gente está preso, onde estão as nossas limitações, né? Então, assim, muitas vezes antes de dormir, eu dou mais uma lidinha no livro, né? No Access, a gente também, às vezes, coloca, como é que se fala? Áudios e deixa aquilo rodando no volume 0. Aí tem gente que pergunta assim, mas no volume 0, ou seja, sem som, aquilo vai funcionar? E eles dizem que sim, porque é uma energia, energeticamente aquilo está rodando enquanto você está dormindo. E aí, por que eu falei desse livro também? Eu fiz esse exercício e percebi, né? Porque às vezes você vai falar, nossa, mas a Juliana trabalha com isso, ela não tem mais limitações, não tem mais bloqueios. Não, não é assim. A gente vai sempre por camadas. E às vezes a gente ainda encontra algumas coisas ali que você fala, isso aqui que eu tô pensando não tá tão legal. E aí, o que eu peguei? Eu vi onde eu estava presa e eu fiz um áudio. Peguei o meu celular no gravador e eu fiz afirmações positivas contrárias àquilo que eu identifiquei que poderia ser um bloqueio para mim. Então, eu transformei aquilo no positivo. Lembrando que essas afirmações a gente faz no presente, né? Então, eu sou saudável. Não é, por exemplo, eu quero ser saudável, né? Então, não, é agora. Você faz no presente. É agora que você está criando a sua realidade futura. É aqui e agora. Nas afirmações, você também não usa o negativo, né? Eu não sou incapaz. Né? O não, o universo não entende. Então, a gente não usa o não. Então, eu sou capaz. Eu sou próspera, aí você vai criando as suas frases. E aí eu fiz um textinho com várias afirmações e eu gravei. Então, antes de dormir, eu ponho esse áudio e ouço e fico ouvindo. Às vezes eu ponho umas 2 vezes um áudiozinho de 3 minutos. Fica a dica pro pessoal aí.
eu estou mandando para minha mente o quê? Essa nova mensagem, esse novo que eles chamam de paradigma, né? Então, o que eu estou acreditando sobre mim? O que eu estou querendo mudar aqui na minha mente, contrário àquilo que eu encontrei aqui no exercício, que às vezes eu estou vibrando numa coisa que está me limitando, né? Em alguma área específica. Então, você percebe que são coisas simples que a gente pode fazer, né? Não requer, assim, uma super habilidade. Mas tá ali, tem muito material, muito conteúdo para a gente usar no dia a dia. E às vezes é isso, eu tenho, Juliana, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Que ótimo que você tem esse tempo. Pega esse tempo e faça dele proveitoso. Diminui o seu tempo aí vendo besteira, né? Vendo notícia ruim, fuçando aí na vida do outro na rede social. E use esse tempo para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida, né? Você precisa começar a se colocar na primeira classe da sua vida, se honrar, né? Muitas vezes a gente está lá, está fazendo para o outro, pensando no outro, contribuindo para o outro, e a gente vai fazendo o que? A gente vai esquecendo da gente, né? Então, quando que a gente vai se colocar na primeira classe da nossa vida? Quando que a gente vai parar para prestar atenção no que está rolando aqui nessa mente e começar a mudar para enxergar uma realidade mais leve, mais gostosa. E o mais legal disso daí é que quando a gente começa essa mudança e a gente começa a mudar os pensamentos, a gente começa a mudar essa vibração e essa frequência, automaticamente a gente inspira as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, às vezes eu falo assim, às vezes as pessoas vêm para o meu curso, por exemplo, de barras, e elas saem todas assim, né? Ai, que delícia! Eu vou fazer no meu marido, eu vou fazer no meu filho, eu vou fazer na minha tia. Eu falo, olha, tá ótimo, pode fazer, não tem problema nenhum. Só não tenta querer mudar o outro, né? Senão você fica meio beato ali, né? Querendo que o outro faça o que você está fazendo. Isso. A sua mudança vai ser a inspiração para essas pessoas. A hora que as pessoas olharem e falarem, nossa, ela tá diferente, ela era super ansiosa, tá mais tranquila, ela tá falando de um jeito diferente, as coisas na vida dela estão acontecendo de um jeito diferente, o que será que ela tá fazendo? Aí as pessoas vão te perguntar, e aí é o momento de você talvez inspirar essas pessoas para essa mudança, né? Então, quando a gente muda, automaticamente a gente toca o outro, né? O outro percebe que tem algo diferente ali na nossa energia, na nossa vibração. É interessante, você falou isso agora. Eu sempre tento convencer todo mundo de que é importante ser saudável, que é importante emagrecer, mas é difícil porque às vezes quem convive com você é aquela coisa de santo de casa não obra milagre. Um belo dia eu estava com meu cunhado aqui no sítio e ele viu um livro de depoimentos, de testemunhos dos meus alunos do meu programa de emagrecimento. Ele ficou folheando ali na varanda, olhando antes e depois. Ele viu uns 100 antes e depois, com fotos e testemunhos. E isso mudou a vida dele. Não fui eu. Ele viu que tinha 100 pessoas que tinham emagrecido através do meu curso. E aí não era mais eu que estava dizendo. Então ele se contagiou com aquela vibração, aquela coisa que ele estava vendo através do papel. Né? Ô Ju, mas me fala uma coisa. A Rose, que eu lembrei também, porque ela é nossa aluna lá do programa, ela diz como lidar com a insegurança. Eu vou dar a minha opinião, mas eu queria ouvir a tua. A insegurança, para mim, me parece ser mais frequente naquela pessoa que mais quer certeza e segurança. Porque assim, se eu venho para cá fazer uma live contigo, e eu não tô nem aí se eu tô de bermuda ou descalço, que é como eu tô aqui, se eu não tô nem aí se tem uma remela no meu olho, né? Se eu não tô preocupado se eu tô bonito ou feio, se eu não tô então eu não vou ficar tão inseguro, sabe? Se eu não tô preocupado em não saber o que eu vou falar aqui hoje, porque eu sei que eu tô aqui aprendendo com você, mas será que você se preocupar muito com a certeza, com a segurança, isso não dá insegurança? O que é que você tem a falar sobre a insegurança? Daqui a pouco eu vou pegar, acho que um livro que está ali para trazer para ela, então, uma ótima dica de leitura para ela. Olha aí, Rose, anota aí depois, viu? A gente tem, né, Dayan, essa falsa ideia de que a gente controla, né, essa realidade. Eu acho que o Covid ele também veio para isso, para a gente perceber que a gente não controla nada, né? Não está na nossa mão. E aí quando a gente começa a brigar com essa realidade, né? Então, de novo, né? Se eu não aceito isso e eu resisto que eu estou em casa, que eu estou preso, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, mais dessa energia eu crio, mais dessa limitação eu crio, mais eu fico dessa forma, né? Então, assim, a gente começar a abrir mão do controle, a gente começar a deixar as coisas simplesmente serem como são.
E você falou aí uma coisa, né, interessante dessa coisa disso, né, da gente querer controlar e da gente querer às vezes ser uma outra pessoa que a gente não é. Então esse livro que eu vou indicar para ela chama Sendo Você, Mudando o Mundo. Esse é um livro do Access, né, que a gente trabalha ali nas barras de Access, e ele fala muito sobre isso, né, sobre quando eu sou eu de verdade, eu inspiro as pessoas. Quando eu sou eu, sem amarras, sem véus, né? Sem preocupação, como você falou, se eu tô com a remeleca no olho, se minha roupa tá bonita, se não tá bonita. Eu simplesmente sou isso. Eu sou verdadeira. De novo, a gente é energia. As pessoas sentem isso. Quando eu tô aqui querendo passar uma imagem de uma outra coisa, quando eu tô querendo ser uma outra coisa, eu tô falando uma coisa aqui na vida real, eu tô vivendo outra, né? Eu não estou sendo verdadeira, não estou sendo eu. Então chega uma hora que isso conflita. Parece que vem da nossa alma e fala assim, né? Vem um chacoalhão e fala, não é esse o caminho, né? Então quando você começa a soltar essas amarras, quando você para de novo, como eu falei aqui, de se preocupar com a grama do outro, essa mania que a gente tem de competir ou de achar que a vida do outro é mais feliz. Eu vou contar uma coisa que aconteceu outro dia aqui. Eu estava com uma amiga aqui na minha cidade, ela veio de São Paulo aqui para o interior, e nós resolvemos ir tomar um sorvete. E aí tinha um casal na mesa do lado, e os dois ali meio marrento, um cutucando o outro, aí resolveram tirar uma foto. E aí eles pegaram, né? Aí o cara ficava pra tira foto e tal, e ele lá, né? Todo se mostrando, todo posudo, com um sorrisão e tal. Aí a moça tirou, mostrou pra ele, mas tá ruim, ficou ruim a foto, não sei o que, tira a outra. Aí a mulher foi lá e ele todo posudo. Então assim, por trás do que estava acontecendo ali, era uma vida totalmente real, imagina, que não existia, né? Porque os dois estavam em conflito, brigando, né? Ele com ela, depois ela com ele para fazer a foto perfeita. Possivelmente essa foto, imagino eu, deve ter sido postada, né? E aí, quando você olha, você fala, nossa, minha vida é uma porcaria, porque olha como essas pessoas são felizes, né? Como a vida do outro é maravilhosa, deve ter alguma coisa de errado comigo, né? Então, assim, a gente precisa parar de acreditar nessa vida doriana, feliz, né, das redes sociais. Não que isso seja errado. Lógico que a gente pode estar feliz e que ótimo quando a gente está feliz, quando a gente está bem com a gente mesmo. Mas muita gente ainda vive nessa vida de aparência, né, nessa vida de ilusão. E às vezes você está comparando a sua vida com uma outra pessoa e que a vida daquela pessoa não é tão feliz assim. Então, seja você na sua essência, no que você gosta de fazer. Você é um cara que desde o começo, né, quando o Matheus me apresentou você, eu não conhecia o teu canal, eu não conhecia o teu conteúdo lá atrás, né? E aí eu falei, me passa o link dele, eu quero conhecer um pouco do trabalho dele. E eu te achei assim, exatamente isso, porque eu achei que cara é simples, cara verdadeiro, sabe? Eu conseguia ver nos seus vídeos, nas suas lives, que assim, é o seu jeito, eu vejo o seu story, você tá aí no sítio, conta uma história, mostra, é o seu dia a dia, né? Você não tem vergonha, peraí, não, eu tenho tantos milhões de seguidores aqui, eu preciso mostrar isso, aquilo. Não, você vive a sua vida, é o que você é e você conecta as pessoas por isso. Então, quando a gente parar, né, de deixar essa vida irreal aí de lado, que não existe, ou essa vida fake, né? A gente fala das fake news, né, do governo, mas quantas vezes a gente vive a nossa vida numa fake news, né? Então, a gente abrir mão disso e de verdade ser a gente, porque é isso que de fato vai conectar a gente com as pessoas, com as situações agradáveis que a gente quer, né? Ju, aqui e acolá, eu discuto com a minha esposa porque ela quer bater foto plena e apaixonada e eu tô puto com ela às vezes. Eu digo, não, hoje tem foto não. E quando ela obriga, porque quer mostrar um vestido, alguma coisa assim, aí eu bato, mas não sorrio. Aquela cara de quem quer fazer raiva mesmo, entendeu? Então, só posto quando eu tô bem. Então, não tem perigo de eu postar uma foto apaixonada se eu tô com raiva do ser humano. Então, ficar dando, não pode. Então, você não pode estar inventando uma história fake que não é. E a Jane Carvalho tá pedindo uma coisa a você, eu acredito. Eu acho que ela quer saber se você pode postar as dicas dos livros lá do seu Instagram. Posto, eu vou fazer um post, olha, a Ana tá aqui na live, a Ana, ela me ajuda lá com o meu Instagram, uma querida, e já tá anotado aí pela Ana e por mim, a gente vai fazer um post de dica de livro
Se não sair amanhã, de manhã, sai amanhã à tarde, ou no máximo sexta-feira, eu posto ali uma dica, um feed lá no feed, várias dicas de livros para vocês, tá bom? Gente, a Eva está perguntando se a live vai ficar salva. Eva, é o seguinte, vamos estabelecer uma meta aqui. Se a gente bater 1000 pessoas, essa live fica salva. Eu sei que vocês conseguem. Porque se não bater 1000, é sinal de que vocês não estão querendo compartilhar. E para que eu vou deixar? Não está curtindo muito, não. Nem porque, subiu assim, tanto. É porque assim, se eles ficarem até o final, a gente vai ficar grato a eles. Mas assim, quem tinha de assistir já assistiu, né? Mas se eles compartilharem, é sinal que a gente pode mandar para mais gente. Tá bom, Eva? Vamos fazer esse. A gente deixa salvo se você bater 1000. Agora, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que você trabalha muito essas técnicas de autoconhecimento, você comunica tranquilidade, paz, né? Mas todo mundo está sujeito a isso. Muitas vezes eu me pego nas mesmas armadilhas do que eu falo, na armadilha da intolerância, na armadilha da impaciência, na armadilha até dos hábitos errados. Me pego gostando, querendo comer muito carboidrato refinado. Como é que você lida com isso, com as suas fragilidades, usando o teu autoconhecimento? O que é que te ajuda a não cair nessas armadilhas das ciladas emocionais, digamos assim? Olha, estamos aqui em live há quanto tempo? Daí a 30, 40 minutos? Então você sabe que eu te mandei uma mensagem antes da live começar, né? O que eu te falei? Daiane, meu Wi-Fi não está funcionando, eu vou entrar com 4G. E eu percebi que não estava funcionando uma hora e meia antes da live. Até conversei com a Ana, eu falei, Ana, tá funcionando tudo aí? Ela falou, para mim tá. Eu falei, então acho que é o meu Wi-Fi. Num outro momento, daí eu ia ficar desesperada. Puxa, combinei com o Dayan a live, será que eu vou ter que cancelar? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E vai cair? Não vai... Eu ia entrar o quê? No barulho ali da minha mente, né? No que a minha mente está trazendo. Então, automaticamente, eu falei, ok, eu vou entrar com 4G. Testei o 4G do celular, tá funcionando tudo. Aí eu comecei a trabalhar minha mente. Tudo dá certo para mim. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu fiquei repetindo isso até eu ir me acalmando. Te mandei a mensagem, você falou, se não der certo hoje a gente faz outro dia. Eu falei, não, mas vai dar certo. Né? Então, assim, ao invés de eu entrar nesse desespero, na preocupação, não vai dar certo, eu vou furar com o Dayan, caramba. Não, eu fui para um outro espaço. Né? Então, isso é diário. Por isso que eu falo assim, adianta eu só falar ali meia dúzia de vezes o mantra de manhã? É legal, mas e nessa hora do desafio? Como seria? Nossa, eu tô atrasada, eu tô aqui à fila do banco, eu preciso ir no correio ainda, e vai fechar daqui 20 minutos, a fila não tá andando. Eu começo a entrar naquela ansiedade, começo a ficar nervoso, já quero furar a fila, já fico irritada com o caixa, porque eu acho que ele tá indo lento demais, né? É o que a gente faz, a nossa mente já começa ali. Como seria? Vamos respirar, vamos prestar atenção na respiração, vamos falar um mantra. Vamos trazer uma afirmação positiva, tudo dá certo para mim, tudo está bem, né? E aí eu vou trazendo essa atenção para o presente, eu vou respirando, né? Então, assim, a gente usa isso também nos momentos de desafio. De novo, gente, parece bobagem, né? Quando ouve falando, tá bom que se eu falar essa frase, se eu falar esse mantra, é uma repetição, é algo que você vai fazer em todos os momentos do seu dia que tem um desafio. Né? Você vai pegar essas dicas aqui e vai começar a utilizar no seu dia a dia. E aí você começa a perceber a diferença. Fala, nossa, de repente a fila andou. O que será que aconteceu? Nossa, de repente aqui a live deu certo com 4G sem Wi-Fi. Uau, o que será? Porque o que você está vibrando? O que você está emanando? Né? Lembra que eu falei que a gente enxerga a nossa realidade? É como se fosse um óculos. Daí, imagina aqui, né? A gente pega o nosso óculos aqui, põe, eu enxergo uma realidade. Né? Então, é o meu filtro, o óculos é o meu filtro de como eu enxergo essa realidade. Então, se eu mudo essa minha energia, se eu mudo minha forma de pensar, se eu saio desse espaço de querer controlar, de querer brigar, de querer ficar irritado, e eu uso essas ferramentas para mudar e eu dar a volta na minha mente, vamos dizer assim, eu emito uma outra vibração, eu saio daquela escala que está lá embaixo, que eu falei no começo da live, eu começo a levar minha vibração para um outro nível, e aí eu consigo ver a situação às vezes mudando, eu falo, nossa, que coincidência, a fila andou. Não é que é coincidência, você mudou a sua energia, né? Não tem então, como você não fazer isso. Legal. E eu trouxe algumas perguntinhas mais rápidas, né, Ju, que as pessoas mandaram no direct para mim.
como você definiria, eu sei que parece ser uma coisa meio filosófica, mas qual a diferença entre alegria e felicidade? Me pediram para te fazer essa pergunta, alegria e felicidade. Como você definiria isso? Porque às vezes a pessoa se sente feliz, mas está alegre. Alegre. Na sua cabeça tem diferença ou não tem? Queria ouvir tua opinião. Olha, o que eu penso só assim, a gente não tem uma constância, vamos dizer assim, de felicidade, ou talvez de alegria também. Eu acho que tudo tem um começo, meio e fim aí, né? Então, a fase ruim, ela não dura para sempre, e a fase ótima também, ela não dura para sempre, né? Então, de novo, nada dá para a gente controlar. Então, são momentos, né? Então, às vezes a gente fica buscando essa alegria e buscando essa felicidade como se fosse algo assim, agora que eu cheguei aqui, isso aqui vai ser para sempre, né? E não é. Às vezes você está num momento de glória, num momento de ascensão profissional e tal, e não que você vai perder aquilo, mas é um pico que depois aquilo meio que se equilibra, né? Então, você tem os picos, né? Às vezes para baixo, às vezes para cima, mas chega uma hora que você tem uma constância aí. Agora, eu acho muito similar, não sei qual é a sua opinião, Daia, sobre isso, mas sobre felicidade e alegria, assim, eu acho que elas estão muito próximas, né? Eu acho que sim. Eu penso que a alegria ela tem mais a ver com euforia, sabe? Aquela coisa, por exemplo, eu penso que uma pessoa que está num trio elétrico, muitas vezes, ela está mais alegre do que feliz. Não estou julgando quem gosta de trio elétrico. Mas eu penso que a felicidade ela tem mais ligação com conexão, com estar presente, como você fala, né? Eu tenho a impressão que tem mais estão perguntando aqui o seguinte, a Anne Félix, doutor, quem é o mentor dela? Isso é física quântica. Bom, você tem um mentor, o pessoal tá ligado, viu? O pessoal tá esperto aí. Nossa, quem que perguntou, Daia? Deixa eu ver aqui, foi a Anne Félix 1. Aqui eu vou Então, vamos fixar o nome lá. dela aqui. Acho que eu não sei se é Anne, não sei como é o nome dela mesmo, mas tem Anne Félix 1. Eu estudei, né, muitas coisas aí de física quântica. O meu primeiro mergulho mesmo, né, foi o livro O Segredo e o documentário em 2007. Depois, em 2016, eu fiz um curso chamado Avatar, que é um americano chamado Harry Palmer. Ele é um professor e ele criou uma técnica aí para você explorar a sua consciência, a sua mente. Então, são exercícios práticos que você aprende num curso e você inicia essa jornada, essa exploração. Então, eu fiz 4 cursos, né, desse material chamado Avatar, fiz nos Estados Unidos. E aí é muito engraçado, né? Porque quando você se conecta com algo e aquilo faz sentido para você, começam a vir outras ferramentas similares, né? Então, depois disso veio o Theta Healing, que também é de uma americana chamada Vivian Stable. Ela também se curou de um câncer. Ela ia ter que, ela ia perder a perna dela e ela conseguiu com a técnica dela mudar isso. Depois veio as barras de Access, né? Que eu já fiz lá o vídeo com o Dayan explicando um pouquinho, tem lá no YouTube dele, tem mais de 28 mil visualizações lá o nosso vídeo, explicando o que são as barras de Access, que também são pontos aí, né, que a gente tem na cabeça, que quando são tocados a gente vai se libertando de pensamentos, sentimentos e emoções limitantes, e que aí é o Gary Douglas e o Dan Heer. E aí, a partir disso, a gente tem Louise Hay com as afirmações positivas. Eu gosto muito do Joe Dispenza, então vou trazer aqui, já que estamos aqui, outro super livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O Joe Dispenza, ele é um médico, e ele alia, né, vamos dizer assim, a ciência, né? Ele tem uma série numa TV, tem uma TV que só fala de autoconhecimento, de física quântica, que chama TV Gaia. Infelizmente só está em inglês e espanhol o conteúdo que está lá. Mas tem muitos vídeos do Joe Dispenza e tem os livros, né, dele muito bom, que ele fala a gente precisa quebrar esse hábito de ser a gente mesmo, né? Então ele traz muito, aliado à medicina, a questão da física quântica, né? Ele mesmo também passou por um acidente gravíssimo, que foi dito para ele que ele não ia mais conseguir andar, e ele então, com a técnica dele, que ele alia a mente com o coração, faz umas meditações, ele conseguiu se curar e então ele começou a fazer a pesquisa e mudar, né? Então tem ele, tem o Bruce Lipton, tem o Greg Braden, então são todos esses americanos. São muitos mentores, né? Muitos mentores, né? E são leituras que eu recomendo para vocês aí, são um pessoal muito bom. Você falando aí, eu lembrei que eu era uma pessoa na minha faculdade e hoje eu sou outra.
Na verdade, a minha essência continua a mesma, mas eu mudei muito o meu comportamento, porque eu mudei mesmo muita coisa. E eu fico vendo meus colegas hoje dizendo, eles hoje já me aceitam como eu sou agora. Mas houve um período difícil onde eles não conseguiam me aceitar. Um Dayan que não fosse cachaceiro, que não fosse mulherengo, que não fosse, sei lá, o que é que... era isso mesmo, mas da bagunça e da irritabilidade. Né? Então, mas assim, essa história de você ter que mudar você mesmo, às vezes você tem que mudar, você tem que deixar de ser quem você era, porque aquilo não está servindo mais, né? Achei muito interessante isso. Esse livro, o nome dele já é fantástico, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. É uma leitura, assim, recomendo daí. Eu não sei se você já leu, mas eu super recomendo esse livro e ver o material, o conteúdo dele, Não que li. realmente é muito rico. E ele fala também, assim como o Bob Proctor, né? Dessa mudança, dessa repetição, da gente não desistir, da gente realmente criar um hábito diferente, né? Porque é isso, eu engordo, eu como muito e tal, porque aquilo virou um hábito na minha vida. Então eu preciso mudar e eu criar um hábito diferente, né? Para que aquilo Isso. mude, né? E a mente é a mesma coisa. Então todo esse trabalho que a gente faz é na mudança realmente dos paradigmas, dos hábitos, né? Da nossa rotina. Então, Ju, e eu botei essa pergunta porque eu achei engraçado. Mulherinho não tem jeito não, eles querem saber essas coisas, viu? Você usa pincel? Eu não sei nem o que é pincel. Deve ser alguma coisa em tua sobrancelha, eu não sei o que é. Então, querendo... pincel. eu não sei se eu não sei se é alguma técnica meditativa ou de, mas deve ser alguma coisa. O pessoal quer saber coisa estética, é alguma coisa, não sei se é isso. Então escrevam aí, que eu também não sei. Sei Você se, usa pincel? O que será que é um pincel? o pessoal gosta. Mas Ju, por mim aqui a gente ia falar muito mais, que não vai faltar assunto. Você está convidado a voltar aqui novamente, tá bom? Para a Vamos gente marcar. continuar essa história. Tem que fazer uma coisa frequente, viu? A gente tem que marcar com frequência. Não é mais daqui a um Bora. ano. Frequência, a gente tem que fazer isso. Tem vários colegas que a gente fica com essa frequência. Vai lá, vem aqui, vai lá. Então, sinta-se em casa aqui sempre, viu? Mas eu queria deixar você aqui com suas considerações finais, mensagem de, de acalanto para essas pessoas que estão aqui agora precisando, né? Tanta gente agora sofrendo com sofrimentos mentais, aprisionados em masmorras aí emocionais. E eu queria que você falasse do teu trabalho, onde as pessoas podem te achar, o que é que elas podem, como é que você pode ajudar essas pessoas no teu trabalho, no teu Instagram, no teu escrito, no teu consultório, não sei se a gente chama assim, se é consultório, o espaço, não sei. Fala um pouquinho sobre tudo isso. Tá. Alguém colocou aqui, acho que não é sobre piercing, talvez. Se for piercing, sim, gente. Eu tenho um piercingzinho, Não, se for piercing. é a pintura lá Mas, atrás, Ju. não, essa pintura é uma mandaleira aqui da minha cidade que ela faz. Ela veio fazer uma mandala. E aí ela me chamou e falou, olha, tá sentindo de fazer um Ganesha. Posso? Eu falei, pode. Então, é, ela fez essa pintura para mim, mas não sou eu que faço, não. Quem dera eu tivesse esse dom aí lindo. Vamos lá, Daiane. Eu faço, né, hoje um trabalho de cursos, né, com as ferramentas das barras de Access, como a gente já falou aqui. Então, de ensinar as pessoas essa técnica, tanto a aplicação, como também a pessoa aprender essas ferramentas. Inclusive, gente, se alguém se interessar, lá no meu YouTube tem uma playlist chamada Tarefas Barras de Access. Para ajudar vocês, a Ana está aqui, que cuida do meu Instagram, amanhã a gente faz uma série de stories dando dicas aí para vocês, onde que está o material, onde está o conteúdo, coloca os links. Eu já vi que teve mais gente perguntando aí da dica de livro. A gente faz uma postagem com todos esses livros que eu citei aqui, para ficar mais fácil para vocês chegarem lá. Então, assim, eu dou esse curso presencialmente, é um curso que tem que ser presencial, porque a gente tem o toque ali nos pontos. Tem uma outra técnica que se chama Facelift, que é uma técnica que trabalha a autoestima, então são 29 ativações energéticas no corpo, e a gente faz esse trabalho. Eu atendo, né, online com algumas ferramentas que podem ser online, outras são só presencial. Então eu atendo em São Paulo, na região de Perdizes, atendo em Atibaia, que é onde eu moro, com as técnicas presenciais, e também faço atendimentos online de Theta Healing, a IM, que é uma outra técnica de reprocessamento de memórias também. E agora, né, em breve, com essa formação da Louise Hay, eu vou poder ampliar e chegar aí a mais pessoas,
com alguns cursos, workshops e ferramentas online, né? Então aí a gente amplia um pouco mais, eu consigo estar mais próximo e atender mais pessoas, né? Então esse é o objetivo também desse trabalho que está vindo. E como eu estava falando no meu YouTube, eu tenho uma playlist que se chama Tarefas Barras de Axis. Depois eu coloco lá no meu Stories para vocês. E lá eu tenho 11 vídeos e que eu trago algumas dos exercícios que a gente ensina no curso de barras. Então tem um mantra que eu falei aqui, tem a parte de como a gente usa as perguntas, como a gente começa a perceber mais os sinais do nosso corpo, né? Então como você trouxe aqui, poxa, quando eu estou ansioso, o corpo ele dá um sinal. Né? Não é uma coisa só mental. O meu corpo, ele manda um sinal, ele emite, você vai sentir ou aquele aperto no peito, a energia muda, né? Então, como que é essa conexão com o meu corpo? Como que eu posso perceber isso e mudar essa energia, mudar isso que eu estou sentindo? Então, tem várias ferramentas nesses vídeos que gratuitamente eu ensino lá para as pessoas. Então, tá lá no meu canal do YouTube, é só seguir, tá lá de graça para o pessoal acompanhar, e eu faço o convite para essa leitura do livro da Louise Hay. É esse livro aqui que a gente vai ler, que é Você Pode Curar a Sua Vida. Nós vamos começar no final desse mês agora, então eu vou ler capítulo por capítulo, mas não só ler. Eu vou pegar o expertise, a experiência que eu tenho das outras técnicas, eu vou comentando o livro, eu vou sentindo a energia das pessoas, o que é ali que elas podem estar presas, o que está acontecendo ali na vida delas, ou alguma dúvida que elas tenham da leitura, e eu vou trabalhando isso também nas leituras. Então, o livro ele tem 16 capítulos, né? Nesse momento eu estou divulgando para o pessoal comprar, para quando chegar no final do mês, todo mundo já está com o seu livrinho na mão, e a gente vai fazer aí uns 16 a 20 encontros para completar a leitura desse livro e a gente trabalhar juntos. É um trabalho voluntário, gratuito, que eu estou de novo disponibilizando aí para as pessoas, né, que queiram. Ô, Ju, esse livro, ele tem um documentário ou um filme também com esse nome? É impressão minha. Tem. Na verdade, a história da Louise Hay, né, é contada nesse documentário, nesse vídeo, Você Pode Curar a Sua Vida. Então, esse livro também tem... no YouTube você acha gratuitamente, né? Até as pessoas, quando se inscreverem, porque eu pedi para ter uma inscrição, para eu saber quantos inscritos tem, a gente vai soltar isso agora na sexta-feira, o link de inscrição. Para quem quiser participar da leitura, e quando a pessoa preencher, eu deixo disponível esse link do YouTube que conta a história da Louise Hay, toda essa história de como ela ajudou os aidéticos na época, como ela curou o câncer da vida dela, como que ela perdoou o padrasto, né? Ela passou por uma série aí de abusos na infância, né? Físicos, sexuais, e aí ela conta, né, que num dado momento da vida dela, ela adquire um câncer vaginal. Olha que coisa interessante, né? Interessante assim, em que área que ela foi adquirir isso. E aí ela começa a perceber que então ela não tinha perdoado as coisas que tinham acontecido na infância. Então ela conta um pouquinho como é que foi esse processo na vida dela, o que ela fez, e aí ela conseguiu, pelo processo de perdão, pelo processo das afirmações positivas, se curar desse câncer. Ô, Ju, a Adriana pergunta, você atende online para mim, que moro em Dallas, Texas? Eu acredito que é a mesma coisa. Opa, tem. Vai ter, às vezes, uma diferença de fuso horário, mas é uma questão da gente se alinhar, da gente conversar. A internet daí é melhor do que a daqui, então vai dar certo. Ju, muito obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço. Com Deus. E, como eu lhe digo, aqui está à sua disposição e eu me coloco à sua disposição também para qualquer coisa lá no seu Instagram também. Me oferecendo. Sim, eu acho que a gente também... Então, isso que eu ia falar, né? Eu acho que na próxima a gente podia fazer o contrário, você ir para lá, né? Pode, e a gente sim. faz um bate-papo lá contigo, a gente pensa... Aliás, o pessoal podia colocar aqui, você abre uma enquete daí para ver o que a gente vai falar na próxima live. Se a gente continua nessa linha, se eles querem saber de outra coisa... para a gente trazer aí para o pessoal. Escreva aí nos comentários, gente. O que é que vocês querem que a gente fale na próxima live, que a gente vai marcar. Bater o tema. E aí eu chamo você para o meu canal dessa vez. Você vem comigo. Tá bom, Ju. Ju, beijo para você. Fique com Deus. Gratidão por tudo. Eu que agradeço. Boas energias para você. Obrigada para você também. Muito sucesso. Obrigada pelo seu carinho e por você ser essa pessoa... simples, você mesmo, né? Sendo você mudando o mundo, acho que você é um grande exemplo disso. Assim, eu adoro assistir os seus stories, adoro a sua simplicidade. Eu acho que a vida é isso, que a gente é isso. Então, muito obrigada por ser quem você é. Obrigado, Ju. Fique com Deus, viu? Gente, um beijo, obrigada a todos. Vão
cobrar dela lá todo dia, viu? Tá aí o Insta dela, sigam a Ju, tá bom? Beijo pra vocês, pra todos vocês, fiquem com Deus, durmam bem, tá bom? E se vocês puderem voltar depois que eu postar e bater uma foto minha com ela e marcar nós dois, eu fico muito grato, tá bom? E a Ju também, tá bom? Bora lá, gente, seguir a Ju, né? Juliana Salu lá no YouTube, seguir no Instagram, vamos fazer isso. É a forma que a gente tem de agradecer a Juliana por ela estar aqui hoje doando o tempo dela, tá bom? Beijo pra vocês, vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração.